mais de 800 mil regras. Pra quê? Quem é capaz de cumprir? Quem é o juiz da sua vida? Reflita, que te condena infeliz. Tantas regras, tantos certos. Arsenal e Comércio, um oferecimento da FEComércio Mato Grosso, através do Sesc e Senac, está na TBO de novo para todos nós. Hoje a gente tem uma noite diferente. Nós vamos receber na nossa sala de visitas, que tem um programa todo musicado com o Rodrigo Mendes, temos aqui conosco uma visita ilustre, uma pessoa importante da área de tecnologia. É a Betina, da RoboGarden. Betina, é um prazer ter você conosco aqui, muito boa noite. Obrigada. E a gente vai falar bastante de tecnologia, mas muito mais falar da tecnologia dentro da educação. Eu acho que essa é a grande questão, né? A gente tem escutado muito, tem falado muito das gerações e do choque entre as gerações. Eu particularmente não me sinto rotulado em nenhuma delas, porque eu sempre me preocupei em acompanhar as novidades. Mas a gente ouve muito isso e ultimamente a gente tem escutado ou tem sido muito bombardeado pela história dos nativos digitais. E eu brincava esses dias, eu digo, olha gente, nativo digital não é a criança que nasceu sabendo apertar botões, tá? Nativo digital tem muito mais por trás disso, tem todo um contexto. E aí vem toda a história da tecnologia e como a gente usa essa tecnologia, o que é que a gente faz com a tecnologia. E você é alguém muito ligada nisso tudo. Antes da gente conversar sobre tecnologia e sobre a aplicação dela, eu queria aproveitar, você tem as câmeras à sua disposição para o seu boa noite e falar um pouquinho da Betina também. Quem é a Betina? De onde vem, qual é a sua formação e tudo mais, para os nossos telespectadores poderem conhecer um pouco mais da Betina e participar melhor do nosso programa. Certo, muito obrigada, Rissato. Boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui, uma honra receber esse convite. E quem é a Betina? Eu comecei minha trajetória no milênio passado, estudei letras. Então, eu sou uma pessoa letrada, que gosta dos livros e tudo mais. Cheguei até o doutorado em Linguística Aplicada, quando eu vi que realmente, com esse mundo tão tecnológico, a gente não podia ficar longe disso, Então, minha tese de doutorado já foi na área de educação à distância e pensando, o que a gente pode fazer com tecnologia para dar mais oportunidade de aprendizagem, ampliar os horizontes dos alunos e tudo mais. E já desde os anos 2000 eu trabalho com uma coisa que agora virou moda no pós-pandemia, que é a tal da aprendizagem híbrida, que é colocar a tecnologia na sala de aula e realmente dar mais oportunidades para os alunos, para os professores se desenvolverem. É claro que não tinha esse nome nos anos 2000, era tecnologia educacional e tudo mais. Depois veio a pandemia, qualquer um que usava tecnologia dizia que estava fazendo aprendizagem híbrida. A gente teve um momento de todo mundo trabalhar no Zoom, depois teve, ou no Meet, ou seja lá onde for, Depois a gente teve o momento da câmera em sala de aula, coitado do professor que tinha que fazer isso. Tem que aprender muito rápido, como se imagina, ter que aprender a trabalhar que nem em programa de auditório, que você fala com a pessoa aqui, com quem está na câmera do outro lado. Realmente foi um desafio muito grande para os professores, mas a gente entende que educação híbrida é quando a gente realmente mescla o melhor da tecnologia com o melhor dos momentos presenciais e dar as melhores oportunidades para o aluno. E nessa trajetória, hoje eu tenho minha consultoria particular e eu estou me especializando, faço questão de pegar tecnologias de ponta do mundo inteiro que eu acho interessantes que venham para o Brasil. Então eu estou com tecnologia chilena, finlandesa, canadense. Um mix muito grande,
portfólio enorme. É um portfólio grande, mas assim, tem um norte. O norte tem que trazer alguma inovação, porque se é para trazer mais do mesmo, não vale a pena trazer de fora, né? Então, e aí todo o trabalho de localizar, porque você não pega uma tecnologia estrangeira e coloca no Brasil e diz, vai funcionar. A gente não é só ligar na tomada, né? Não, e também não é só traduzir, né? Então, a gente tem que levar em conta os aspectos culturais, BNCC, a forma de trabalhar das escolas, os equipamentos existentes na escola, tudo isso a gente tem que levar em consideração para fazer um projeto educacional. E o meu maior cliente é a RoboGarden, né, para quem eu realmente hoje estou fazendo desde a prospecção de negócios, passando pela adequação da ferramenta à realidade brasileira. Então a gente mapeou toda a BNCC e agora eu assumi a parte pedagógica do produto, inclusive para a globalização, né? Então assim, depois de praticar muito a localização, que é trazer o produto de fora para o Brasil, hoje eu faço globalização, que é tirar os problemas culturais, deixar a tecnologia mais neutra e viável para traduzir para várias línguas. Então, traduzo, não sei essas línguas, mas eu traduzo para o chinês, traduzo para o árabe, converso com os indianos, e então está um movimento muito interessante esse projeto com a RoboGarden. E como os primeiros clientes da RoboGarden no Brasil foram aqui do Centro-Oeste, estar em Cuiabá é uma alegria enorme. Para nós é que é um grande prazer, né, essa oportunidade de entender um pouco mais, de aprender um pouco mais. Né? Você esteve conosco há uns dias atrás no primeiro Congresso de Educação do Mato Grosso, onde justamente a nossa preocupação era trazer essa discussão para os profissionais da educação. Né, sejam professores, instrutores de educação profissional, ou mesmo proprietários ou gestores de instituições de educação. A gente percebe, vamos dizer assim, principalmente na iniciativa privada, existe uma facilidade na aquisição da tecnologia, dos equipamentos. Na área pública isso é um pouco mais complexo. No Mato Grosso até nem é tanto, porque alguns municípios têm umas condições financeiras melhores, têm investido nisso, mas isso não é o suficiente, isso não transforma vidas. Né? E aí quando a gente começa a conhecer, e a gente brincava antes do programa, né? Eu digo, olha, a gente não faz propaganda de ninguém aqui, mas o caso da Betina é muito típico, né? É muito atípico, desculpem. A RoboGarden, ela tem um olhar diferente e ela tem uma característica muito diferente, né? Vocês trabalham com a tecnologia de ponta, como você falou, e o seu caso específico, você enquanto consultora, trabalha para uma empresa canadense, fazendo adaptações de contexto para o mundo todo. Como é que você sentiu isso no nosso congresso e como é que você vê isso, esse olhar, né, de vocês e nosso um pouco também, de adequar a tecnologia às pessoas e não simplesmente entregar tecnologia. Entregar tecnologia, disponibilizar equipamento é muito simples, basta ter dinheiro. Como é que acontece isso tudo e como é que você tem vivido essa experiência de colocar tecnologia de ponta que já está instalada em alguns países de primeiro mundo, se assim que podemos chamar, né, e levar isso para um contexto diferente, completamente distinto? Como é que funciona isso na cabeça das pessoas? Então, a primeira coisa que eu tenho que te contar, que parece muito surpreendente, mas o contexto brasileiro de tecnologia educacional não é muito diferente do resto do mundo, tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente se surpreende é que, invariavelmente, os professores de qualquer país dizem assim, mas está traduzido para a minha língua? Aí quando a gente diz que os blocos de programação não estão traduzidos porque todo programador no planeta programa em fala inglês, a mesma língua, né? Né? Aí em qualquer lugar do mundo ai, mas será que meus alunos vão conseguir? Aí a gente tenta e aí dá certo. Né? Então, mas isso não é exclusividade do Brasil. A gente poderia dizer, é o professor brasileiro que quer tudo em português. Não, o professor primeiro tem essa questão com a língua,
em qualquer lugar do mundo, né? Depois tem uma preocupação muito grande com horário, carga horária, organização, planejamento, objetivo curricular. A burocracia, né? Ainda. Então, e eu achava que era exclusividade brasileira, né? Que é muito MEC, muita Secretaria de Educação. Mas não, as escolas são organizadas em função de horário, de grade curricular, de professor associado, aluno, a turma e coisa assim. Então, qualquer produto que venha romper um pouco com isso, gera um estranhamento, né? E aí a gente tem que estender a mão e dar o colo, porque quando eu tenho um produto que é autoinstrucional, gamificado, que o aluno aprende no ritmo dele, a qualquer hora, em qualquer lugar, né? E eu tenho que dizer a carga horária. Fica a gente complexo, diz a né? carga horária, a gente diz que são 24 horas, mas tem aluno que faz em 6, tem aluno que faz em 100, e a gente tem que, né, se adaptar a isso. A cada um. Né? Então, assim, são pontos na área de educação, quando a gente conversa com a tecnologia, que a gente tem que acolher o professor. Né? Então, é dizer, olha, vai dar certo. Né? Segundo ponto, onde é que o professor tem controle sobre o que ele está ensinando para o aluno? Numa plataforma gamificada e adaptativa, esse não é o controle do professor. O controle do professor é sobre como o aluno está se desenvolvendo, é o foco no aluno. Mas a gente vem de uma tradição que o professor dá aula, o aluno aprende e depois eu avalio. Então, como que eu mudo essas estruturas muito tradicionais da escola, né? E não é exclusividade brasileira. Tá? Aí... Gente, eu acho que isso é muito importante, né? Pais, alunos, educadores, gestores. A nossa realidade, nesse contexto, né, é comum a todos os outros países também. Então, não é exclusividade da sua escola ou exclusividade da matéria que você está dando aula. Todo mundo sente as mesmas dores, né? Todo mundo tem os mesmos desafios no mundo todo. Né? Isso é importante a gente deixar aqui para ser repensado. A gente vai para um pequeno intervalo comercial e volta em seguida para continuar esse bate-papo aqui na nossa sala de visitas. Tantas regras, tantos certos. Pra quê? Só quem rege tuas leis é você. Teorias e excetos complexos, o amor é só viver. A minha escola é dentro de um samba de roda que faz da música a matéria principal. Meu diploma eu tirei dentro da roda, pois hoje canto com a velha guarda aos ancestrais. Peço licença. Arsenal e Comércio, de volta na nossa sala de visitas hoje. Betina, da RoboGarden, falando de tecnologia, falando de educação e falando um pouco do mundo todo, de como ela vê, como ela atua com a educação frente a contextos mundiais. Rodrigo Mendes, que está tocando para nós hoje, vem animando o nosso programa. A gente agradece e volta aqui para a Betina, então, para o nosso bate-papo. Betina, a gente falava então desse contexto no mundo que não é diferente das nossas situações. Né? Às vezes o nosso educador ou o pai ou o próprio aluno acha que as dores são do Brasil, né? Ou são da minha escola, ou são da minha turma, da minha sala de aula. E não é isso, né? Isso é algo muito comum, as preocupações são as mesmas e muito importante também, a chave da transformação
é um olhar para o novo, é se libertar dos conceitos antigos, né? Principalmente, a gente tem comentado isso com outros entrevistados aqui no programa também, é abandonar aquele olhar do professor que joga a matéria no aluno e cobra depois numa prova. O novo aprendizado passa por um outro processo hoje, como você colocou no finalzinho do bloco anterior, né? O controle sobre o aprendizado do aluno não é mais na entrega e devolução, né? Não é mais apenas nessa cobrança, é um olhar para o todo. E aí, claro, são novos desafios para o professor. Como é que você tem visto isso e, principalmente, como é que vocês apoiam os professores, tá? Porque a gente está vindo de uma pós-pandemia. O professor estava vendo o aluno à distância. Professores enfrentaram turmas de alunos que eles nunca tinham visto, não é? Quando você tem um problema desse no meio do período, você já conhecia o perfil de um e de outro, mas o professor entrou na sala e encontrou uma turma nova só pela tela. Como é que foi viver isso aí? Vocês, como é que conseguiram apoiar também esse processo? Então, eu acho que assim, o uso da tecnologia durante a pandemia, Rissato, foi muito difícil, né? Eu acho que a gente tem que condecorar os professores, porque, né, tecnologia educacional não é para ser usada assim, né? Tipo, agora vai todo mundo para casa e vou ficar numa tela. Pega o controle remoto aí, né? E liga lá. E achar que é a mesma coisa. Não é. Então, assim, o remoto foi sofrido para todo mundo, né? E a parte da tecnologia é mais fácil, né? Aprender a usar o botão, usar a ferramenta, é fácil. A dificuldade está sempre no lado comportamental, como que as pessoas se sentem. Então, se o aluno vai abrir a câmera ou não, aí não quer abrir a câmera para não mostrar a casa, não quer abrir a câmera para não virar motivo de piada dos colegas. Mas se a turma inteira fica de câmera desligada, como é que aquela aula acontece, como é que a interação acontece? Então, como que a gente respeita a individualidade, como que a gente dá conforto para o aluno e coisa assim. E foi interessante, né, que a gente acha, então eu tenho tecnologias diferentes que o aluno pode buscar, fazer pesquisa, né? Quando a gente fala da questão do controle, sair do professor entregando o conteúdo, a gente está falando de uma situação em que o aluno vai buscar o conteúdo, o conhecimento que lhe interessa, né? A gente está num movimento agora de itinerário formativo no ensino médio, de deixar o aluno escolher, de dar autonomia para o aluno. Então, a gente vinha nesse movimento, né, com lei, com orientação, com formação de professores. Veio a pandemia, parece que o pessoal voltou para eu tenho a câmera e eu vou ensinar, porque eu tenho que cumprir minha carga horária, né? E às vezes a gente poderia cumprir a carga horária deixando o aluno pesquisar, deixando o aluno jogar, acompanhando o desenvolvimento num dashboard, mas não foi bem isso que aconteceu, né? Claro que tem exceções, mas o normal foi, agora volta o professor para dar aula, mas já estava difícil que chega, não dá para a gente querer mais do professor. O momento, né, como eu já mencionei, da sala de auditório, pior ainda, né? Porque aí você começa a ter que articular quem está longe, quem está perto, é mais difícil ainda. Mas agora a gente está numa oportunidade, acho que muito promissora, porque tem esse desejo, esse regulamento, a BNCC, o novo ensino médio, né, uma visão de dar mais autonomia para o aluno, e agora é a hora de começar a explorar as tecnologias que permitem esse tipo de coisa, né? Então, não é o professor entregando, mas é o aluno buscando, né? E no caso da programação, na RoboGarden, o que a gente faz é entregar um jogo. Então, o aluno embarca naquele jogo e o professor acompanha se ele está aprendendo. E se a gente fosse esperar todo professor aprender a programação para depois ensinar, não ia ter programador suficiente no mundo. Então, assim, um dos usos da tecnologia educacional é esse. Se eu absolutamente não tenho aquele conhecimento naquela região, eu preciso oferecer em formato digital para o aluno buscar em outro lugar.
né? Perfeito. Então isso é muito comum na área de programação, é muito comum na área de línguas estrangeiras, é comum na área de interesses específicos. Então a pessoa mora no interior, mas gosta de música clássica. Né? Como é que ela vai fazer isso? Como é que ela vai Onde fazer ela vai buscar? isso se não for à distância, se não for com tecnologia, né? Então, assim, a gente tem uns problemas globais, que são a falta de mão de obra na área de TI. Então, não tem professor de TI suficiente no mundo para formar os alunos. Então, os alunos que querem aprender programação têm que aprender por conta própria. Então, quanto melhor a metodologia online, melhor, né? E é nisso que a RoboGarden investe. Mas a gente tem também na questão de língua estrangeira na América Latina, no Brasil especificamente, que é um país de dimensões continentais, e a gente não tem o hábito de aprender língua estrangeira. Então, assim, se você tem 5% da população que fala inglês, como que você vai ter professor de inglês suficiente para educar os outros 95%? Então, eu diria que assim, tecnologia tem um potencial enorme para trabalhar aí também. E isso a gente está falando de inglês. E se eu quiser aprender francês? E se eu quiser aprender finlandês? Sim. Né? Não vai ter aqui em Cuiabá, né? Mas também não vai ter em São Paulo, também não vai ter não é uma característica de uma ou de outra cidade. Isso, né? E os interesses específicos. Hoje em dia as pessoas não podem ser formadas para todo mundo saber exatamente a mesma coisa. Como que se diferencia no mercado de trabalho? Como que trabalha colaborativamente se todo mundo faz a mesma coisa, né? Então, explorar essa diversidade é muito importante. E aí, como é que eu faço isso se não for com tecnologia? Não tem como. A grande ferramenta é a tecnologia, né? Mas é importante, é isso como a gente tem discutido muito, e você colocou muito bem, ela é só uma ferramenta. Sim. A gente tem que saber, né, o que vai ser feito a partir dali. Sim, e aí o foco é acolher o professor e mostrar que pode ser diferente, que vai ter aluno que vai explorar um conhecimento e que é só aquilo, que outro vai mergulhar a fundo e vai se aprofundar, que aquele aluno de ensino médio, um vai escolher um aprofundamento e o outro vai escolher outro aprofundamento, e eu não vou ter todo mundo sabendo a mesma coisa. Aí a gente vê as críticas e os medos, como é que eu vou fazer o vestibular? Tá, isso é outro problema. Vamos um passo de cada vez. Como é que a gente vai formar para a vida? Né? Então, para a vida a gente está precisando das pessoas sabendo muito, cada vez mais de tudo. Não cabe na cabeça de uma pessoa o tudo, então deixa as pessoas aprenderem coisas diferentes e depois colaborativamente Esse eu acho a que é o gente grande vai segredo, resolvendo. né? Mas isso os professores têm que compreender, têm que sentir, porque a gente vem de uma história de querer as garantias, de querer que todo mundo aprenda o máximo de tudo. Ou o máximo de tudo para ir bem na prova, né? E como que a gente muda isso? Não é dizendo que tudo mudou, que também puxa o tapete do professor. É mostrando que dá, trazendo experiências, vivências para o professor também ver que é possível com ele, né, ter esse desenvolvimento mais personalizado. Porque é vamos dizer, um grande paradigma, né? Quebrar essa resistência que, na verdade, ela nem precisava existir, mas a gente começa a falar em jogos, e aí as pessoas que não estão, vamos dizer assim, no contexto, imaginam que isso é brincadeira. Vai para a escola para brincar. Então esse eu acho que é um outro grande desafio também, né, a ser superado, é mostrar tudo isso, e a gente percebe, vamos dizer, que a partir do momento em que a escola entende isso e trabalha o professor, trabalha a família, né, o aprendizado acontece, passa a acontecer realmente, e como você colocou, o mais importante é que nós não vamos conseguir de forma nenhuma aprender tudo ao mesmo tempo e colocar esse tudo na mesma pessoa, né? Então, o grande segredo talvez, e é o que eu acho que a gente até pode discutir um pouquinho, como é que vocês veem isso no próximo bloco, é como é que a gente vai levar para a comunidade essa interação, né? Essa troca de experiências. O que eu sei serve para você e eu te ajudo e você me ajuda com o que você sabe.
Mas isso é conversa para depois do intervalo. Agora a gente fica com o Rodrigo Mendes. Eu já me esqueci que já não tenho meus 20 anos, que minha ressaca já não é curta, que minhas costas já não suportam o peso além de mim. Vou procurar em meu vocabulário, tentar encontrar a palavra certa do que o coração quer me dizer. Se ele chora quando diz que vai embora, se ele pula quando vê você. A gente volta com Arsenal e Comércio. Hoje nós conversamos com a Betina sobre tecnologia e educação. A Betina, que vem de dentro de sala de aula, né, contava para nós a formação dela e de repente vai também para um olhar de tecnologia. E o que a gente dizia antes do intervalo era justamente sobre a interação do conhecimento. A humanidade, de uma forma geral, eu acho que evoluiu tanto, produziu tanto conhecimento que a gente não consegue armazenar num único lugar ou numa única pessoa. Não é? E a gente precisa aprender a compartilhar tudo isso aí. O segredo do sucesso no futuro, principalmente dos nossos alunos, dos nossos aprendizes e dos nossos filhos, é aprender a compartilhar o conhecimento para que esse compartilhamento gere mais conhecimento e mais entregas. Como é que a gente faz isso, Betina? Conta esse segredo aí. Olha, ainda antes da virada do milênio, né, tem um documento das Nações Unidas que fala das habilidades do século XXI. Então, assim, ia chegar o século XXI e já começava uma discussão que nós temos que desenvolver as habilidades do século XXI, que nós não podemos ficar no século XX. Vamos substituir as hard skills pelas soft skills, e aí ninguém entendia direito o que era isso aí. Então, assim, agora a gente está em 2022, pós-pandemia, talvez a gente esteja entrando no século XXI, né? Mas há mais de 20 anos que a gente fala disso, assim, que existem documentos que as habilidades do século XXI são criatividade, comunicação, colaboração e pensamento crítico. Então, assim, já se dizia, e a gente percebe no mercado de trabalho cada vez mais que isso é absolutamente necessário, que o que a gente precisa aprender não é matemática, física, química, biologia, até é bom aprender isso tudo. Você vai precisar disso aí num determinado momento. Nós vamos precisar, né? Mas o que a formação básica tem que garantir? Né? Eu tenho que garantir que eu sou capaz de comunicar sobre aquilo que eu aprendi. Né? Então, se eu vou aprender biologia, não vou aprender biologia para depois fazer a prova. Deixa eu aprender a contar para uma criança como que funciona um processo biológico, ou como que eu conto para minha avó como que funciona a vacina, né? Então, a gente viu na pandemia a importância da comunicação, né? Não era suficiente haver a vacina, disponibilizar a vacina, comunicar sobre a importância dela de uma forma que as pessoas se interessem por aquilo, se tornou uma habilidade crucial para o sucesso das medidas de saúde pública, né? Então, assim, isso vale para médico, isso vale para professor, isso vale para qualquer profissional. Então, e como que a gente aprende isso? É inato? Não é inato. Não é. Né? Claro. Então, a gente pratica na escola, desde o primeiro aninho até o ensino médio, situações de comunicação. Como que eu me comunico? Em linguagem oral, linguagem escrita, com vídeo, com imagens, com tecnologia, nas redes sociais, texto breve, texto longo, né?
é uma infinidade e a gente já sabe fazer isso. O que falta é fazer, é colocar no horário da escola. É a disciplina, né, para colocar isso em prática. Isso, né? Porque eu estou acostumada, mas eu tenho um currículo, eu tenho que dar a matéria, eu tenho que cumprir o programa, eu tenho que isso, tenho que aquilo. Mas assim, então vamos, aí a BNCC vem com as habilidades. Então agora a gente tem um horário reservado dentro da escola que a gente vai poder trabalhar a comunicação. A outra é a colaboração. O que é a colaboração? Vamos dividir o trabalho, você faz o parte 1, parte 2, parte 3, para dividir o serviço que todo mundo poderia fazer igual? Ou a gente vai pegar os talentos de cada aluno, né, ou de cada pessoa, reunir e criar um trabalho maior? Então, um faz a parte estética, o outro faz o texto, o outro faz a pesquisa, né? Então, como que a gente junta as diferentes habilidades para fazer um trabalho colaborativo que não seria possível fazer de forma individual? O que a gente tem que fazer? Gastar tempo de aula para praticar isso. Né? E é uma prática, né, que ela está prevista já. Né? Tá, a gente se surpreende às vezes, porque já faz muito tempo que se fala em estações rotacionais, em sala de aula invertida, mas a gente nunca, ou a grande maioria das escolas, não teve a oportunidade de olhar para elas com essa situação. Porque o contexto, o conceito de estação rotacional dentro de uma sala de aula é dividir habilidades e fazer isso rodar entre os alunos. Né? Uma sala de aula invertida não é nada mais, nada menos do que deixar o aluno antecipar a matéria que vai ser discutida. Né? A gente inverte o processo, em vez de eu me colocar num pedestal e como todo poderoso dizer para ele que ele tem que decorar ou que aprender determinada coisa, eu digo para ele que, olha, amanhã nós vamos discutir tal assunto. E aí você dá tempo na sala de aula para essa discussão acontecer e crescer. Aí, né? Exato. Aí vem o terceiro ponto, do pensamento crítico. Eu não quero só aprender e reproduzir. E como que eu desenvolvo o pensamento crítico? Entendendo que as pessoas têm visões diferentes, chegando a conclusões diferentes sobre o diferente assunto, refletindo, né? E se fosse diferente, criando, né? Situações imaginárias. E a situação da criatividade, da criação também. A gente não está mais num mundo que é suficiente fazer o que os nossos avós faziam. A gente precisa criar novidade todo dia, principalmente na área de TI. E aí, de novo, é um ponto que é muito caro para a RoboGarden, que a gente vê que muitos jovens, os nativos digitais, que a gente estava falando no início do programa, né? Os nativos digitais parece que é assim, aquela pessoa que nasceu com um computador e sabe usar. Mas é suficiente ser consumidor? Ou a gente tem que também ser criador de produtos, de programas, para poder interagir criticamente no mundo tecnológico, sabendo a responsabilidade do programador, não entendendo um programa como algo dado, que eu tenho que aceitar, que funciona desse jeito, né? Então, são coisas que a gente pode fazer desde o início da vida escolar para a gente chegar no mundo adulto, né, com as competências que a gente vai ter que usar em qualquer lugar, né? E isso tem que acontecer na sala de aula. Eu vi uma charge na internet e no primeiro momento eu achei ela muito engraçada, até dei risada, depois de repente eu olhei para ela e digo, ela é muito mais triste, né? E eram dois desenhos, duas pessoas conversando e um dizia para o outro, você não está preocupado com o avanço da inteligência artificial? E aí ele olhava e dizia, não, eu estou muito mais preocupado com o retrocesso da inteligência natural. E se a gente não tomar esses cuidados, né, em desenvolver o pensamento crítico, desenvolver a lógica do pensar, a gente vai cair nesse problema, nessa situação, né? Aí eu fiquei preocupado. Já estamos caindo. É um problema muito sério, né? Como a gente, como consumidor de tecnologia, está sendo manipulado pelos algoritmos, né? Sem perceber. Né? Eu mesma que sou da área de tecnologia e tenho o pensamento crítico um pouco se a gente se distrair um pouquinho... Quando você vai ver, você está recebendo conteúdo que você gosta
E qual é o problema de receber conteúdo que você gosta? Você fica fechado na tua bolha, você não sabe o que os outros estão pensando, você diminui tua capacidade de pensar criticamente. Então, assim, a gente está num momento muito perigoso de uso de tecnologia, que precisa ser avaliado, né? E não é com os critérios que a gente tinha de avaliação de mídia, né? Quando eu estudei, a gente aprendia a refletir criticamente sobre o papel da mídia e os vieses e tudo mais. E agora a gente está com o algoritmo cuidando da nossa vida. E o algoritmo funciona completamente diferente da mídia, a gente precisa de outros meios para se proteger. E quando a gente vai ver, a gente está lá. Está caindo de novo no mesmo. Né? Então, ser capaz de produzir, de pensar se esse algoritmo está provocando vício, se está provocando reações negativas, se está gerando polarização política e coisa assim, isso vai ter que envolver profissionais do direito, profissionais da saúde, profissionais da educação, para resolver e para dizer até se o algoritmo devia ser proibido ou não. Exato. Né? Hoje a gente não tem nem as leis, nem o conhecimento, nem as práticas para se proteger disso. É muito novo, mas, não é? Né, eu, como defensora da tecnologia, também tenho consciência que a gente está num momento perigoso de uso da tecnologia e de influência, sem que tenha alguém querendo te influenciar. Influência só ali de você ficar andando no teu mundinho, vendo sempre as mesmas coisas e achando que está tudo bem, quando o perigo está exatamente ali. Né? Exatamente. Se alguém ainda está um pouquinho confuso com relação a essa conversa sobre algoritmos, tá? Um exemplo bem simples e que às vezes passa despercebido realmente. Você abre seu celular e pesquisa o preço de um determinado produto. Em seguida, toda hora que você abre sua rede social ou que você vai fazer qualquer coisa no próprio celular, aparecem novos anúncios, nova comunicação sobre essa mesma situação ou sobre produtos semelhantes. Isso são os algoritmos trabalhando, né, para alguém. Essa eu acho que é a grande preocupação e é isso que você está colocando aqui. Exato, né? E se eu gosto de comprar determinado produto e recebo propaganda daquilo, esse é o menor dos problemas, né? É mais grave quando eu começo a receber informações que vão influenciar meu posicionamento e meu pensamento. Exato. Né? Então, quando as meninas começam a receber muita informação sobre como manter a magreza, né? Quando as pessoas começam a ver os vizinhos bonitos e viajando e morrem de inveja da felicidade alheia, isso gera problemas, gera depressão. Então, assim, parece que coisas muito inocentes acabam nos afetando de forma muito profunda, porque aquilo que a gente gosta é o que o algoritmo percebe que ele tem que te dar. E aí, para que você continue utilizando aquela exato, e mídia, aquilo, né, que chama a tua atenção é o que apela para a tua emoção. Quais são as emoções que a gente tem que começam a atrair? Vamos ser honestos. É inveja, é medo. São as emoções contrárias, são né, ao bem. Muito básicas, né? E aí o algoritmo rapidamente descobre, né, o que chama a tua atenção. É a tua inveja e o teu medo, é a tua inveja e o teu medo, a tua inveja e o teu medo. Daqui a pouco você está ali tomando decisões, está com raiva do vizinho, né? Tá deprimido que não está tão bonito, que a grama dele está mais verde, quando é tudo uma encenação, né? A gente não sabe tudo da vida do nosso vizinho, exatamente. A gente não sabe tudo que está por trás daquela amiga magra, né? Gente, nós vamos para o nosso último intervalo comercial, voltamos para finalizar essa conversa com a Bettina em seguida. Eu posso ser ruim de cavaco, mas samba eu sei muito bem. Respeito a camisa que viste porque tu não quer ter respeito. Eu faço o meu próprio partido com os versos que eu criei.
Com você tenho paz, com você estou nas alturas. A minha alegria pulou e o amor já passou do 20º andar. A Fé Comércio traz de volta para vocês Arsenal e Comércio. Agora, no nosso último bloco, na conversa com a Betina aqui na nossa sala de visitas, a gente falou sobre todos os receios que podem ocorrer com a tecnologia, com o excesso da tecnologia e a preocupação, né, com o pensamento crítico das novas gerações, principalmente. Eu queria agora, já estamos no final dessa conversa, Betina, você falou bastante também sobre os olhares do novo ensino médio e da BNCC. Como é que você está vendo toda a tecnologia disponível a ser utilizada agora no novo ensino médio, no itinerário formativo principalmente, porque a gente tem visto que a grande maioria das pessoas, das escolas principalmente, tem se predispostos a discutir isso, mas a gente não sabe direito que caminho seguir. Como é que vocês também, que participam desse processo, como é que vocês têm olhado para isso? O que você pode acrescentar nessa discussão, nesse debate? Então, eu acho que a gente está num momento muito fértil de mudança, né? Então, na hora que a gente diz que o aluno pode escolher pelo menos um de 2 itinerários formativos, isso não fazia parte da nossa prática educacional nos últimos 500 anos, né? Tinha escola que oferecia uma optativa ou outra, mas realmente você dizer que, né, uma carga horária significativa do teu curso é de livre escolha, é muito novo, né? Sendo muito novo, a gente vai acertar, a gente vai errar, os alunos vão tomar decisões boas ou não tão boas, as ofertas vão ser mais ricas ou menos ricas, né? Então, mas isso é muito produtivo, porque se a gente não der o primeiro passo, a gente não vai dar os outros. Não tem como seguir o caminho. Algum momento a gente tem que começar a trabalhar com isso, né? A gente já tem, antes do novo ensino médio, a BNCC, dizendo que é para trabalhar com habilidades, com competências, que o foco não é exatamente o conteúdo, mas são os direitos de aprendizagem e as habilidades que eu tenho que aprender em cada ano letivo, mas o currículo é feito pelo Estado, pelo município, pela escola. Então, devolve para a escola autonomia, devolve para a escola, né, capacidade de decisão. Então, assim, a gente está num movimento que é muito fértil, mas também é desafiador, né? E eu acho que as tecnologias ainda precisam ser melhor compreendidas nesse contexto, né? Porque eu posso usar a tecnologia para massificar o ensino, para entregar um conteúdo igual para todo mundo, para tirar o professor da sala de aula, apesar disso não estar previsto em lei, não pode, né? Mas a tecnologia pode promover isso. Sim, né? E a gente viu no ensino superior, os cursos de educação à distância, que, por um lado, trouxeram acesso a quem não tinha acesso, tem esse mérito inquestionável, mas né, também veio com muita massificação, né, e muito ensino padronizado, que não é o que a gente quer para o ensino médio, né? E o ensino médio já é presente no país inteiro, que o ensino superior não era. Então, eu não preciso da tecnologia no ensino médio para dar acesso àquele nível de escolaridade. Eu preciso dessa tecnologia para ampliar os horizontes dos alunos, para permitir que eles façam o que eles não fariam naquele contexto com os professores, para viabilizar uma sala de aula invertida, para que cada um se aprofunde o quanto quer, para depois voltar para a sala de aula e interagir. Né? A gente não está falando de um ensino à distância que tira o aluno da escola, né? É um ensino à distância que deveria ser complementar. E eu também posso usar a tecnologia nos momentos presenciais, com as rotações das estações, com os laboratórios de informática, com a aprendizagem gamificada,
com N outras soluções. Então, a pergunta que a gente tem que fazer sempre é: onde eu quero chegar? Né? A partir dali, vai ter material impresso, vai ter formação de professores, vai ter professor com habilidades específicas e vai ter programas que podem ocorrer à distância, né? Vai ter profissionalização, que eu faço metade online, metade no laboratório, na empresa. Então, a gente tem que pensar assim, qual é a melhor combinação. E, às vezes, eu acho que a gente ainda... É tanta coisa que está tendo que resolver, que ainda não chegamos nesse nível de discussão, né? Vem aquele pânico, pode usar até 20%, até 40%, até X% da carga horária. É um quebra-cabeça de muitas peças e a gente está olhando para as peças só. Isso, aí vira aquela questão da burocracia de novo, né? Quantas horas que eu ponho aqui e ali, se eu liberei sala, se eu permitir que o meu aluno, né? Quando o que a gente quer é que o aluno desenvolva todo o seu potencial com os mais variados recursos e que tenha escolhas. E para alguns alunos aprender online funciona muito bem, para outros não funciona, e a tecnologia não precisa ser substituto de ações presenciais coletivas, né? Ela pode ser, vamos ganhar tempo para poder fazer trabalho na quadra, vamos ganhar tempo para fazer mais esporte, vamos ganhar tempo, né? Sim, vamos ganhar tempo para que nos sobre tempo para fazer outras coisas que a gente gosta. Aí a gente tem os modelos adaptativos, então vamos ver, quem já sabe tal conteúdo, não precisa ficar sentado ouvindo aquilo de novo, né? Vamos fazer diagnósticos, vamos ver quem já está bem, quem precisa de mais apoio, vamos usar a tecnologia para isso, né? Mas nunca numa visão de substituir o professor, de simplificar o processo, de standardizar e deixar igual para todo mundo, porque o que a gente está buscando atualmente é a diversificação das oportunidades. O que eu acho que, vamos dizer, numa visão de leigo, de quem está um pouco distante desse dia a dia até, mas o que a gente percebe de fora é que vai ser necessário também a transformação desse professor, né? Porque ele passa cada vez mais, e quem não percebeu isso ainda tem que correr atrás, né? Ele passa a ser o grande motivador. Ele é só um acelerador do aprendizado, ele é o motivador de situações que geram aprendizado. Não é mais ele quem conduz ao final do aprendizado. Eu gosto de dizer que o papel do professor também diversificou, né? Porque a gente, na visão que o professor ensina e o aluno aprende, é uma coisa só. Agora, ele tem muitas outras coisas que ele pode fazer. Então, assim, primeiro vem aquela reação, então se eu não vou mais ensinar, eu não sou mais necessário. Mas então vamos ver tudo que um professor pode fazer. Ele pode acompanhar o desenvolvimento do aluno, ele pode motivar o aluno, ele pode chamar o aluno para descobrir seu próprio interesse, que às vezes o aluno nem sabe, né? Ele pode desenvolver o pensamento crítico dos alunos, oportunizar a aprendizagem, funcionar como um facilitador, um orientador. Então, assim, se a gente começa a ver que o papel do professor pode enriquecer muito, aí o professor perde aquela resistência, tipo, estão querendo me substituir, estão querendo pegar meu papel, estão querendo tirar meu trabalho. Ele pode fazer coisas muito mais interessantes. Ele é fundamental, né? E passa a ser muito mais importante nesse processo. Exato. Né? Então, quando a gente deixa o aluno lá aprendendo programação no jogo, no ritmo dele, qual é o papel do professor? Ver se está aprendendo. Tá? Mas eu posso também, como professor, criar projetos para imaginar situações em que a programação faria diferença, criar outras histórias, criar outras possibilidades. Então, assim, o professor que entender que ele pode ir ao infinito e além, ele vai exercer os diferentes papéis e vai deixar a tecnologia fazer aquilo que é repetitivo, aquilo que é chato, aquilo que precisa de diagnóstico rápido, né? E ganhar tempo para poder fazer as coisas mais interessantes e desenvolver as tais das habilidades do século XXI. Perfeito. Gente, essa foi Betina na nossa sala de visitas hoje.
Betina, a gente agradece de coração a sua presença, esse partilhar de experiências com os nossos telespectadores. E, mais uma vez, fica o recado para todo mundo. Quinta-feira que vem tem mais Arsenal e Comércio. A gente fica agora com o Rodrigo Mendes na nossa música. Quem diria, Maria, música minha com meu parceiro Ayrton Gustavo. Faz referência à lambadinha cuiabana. Ô Maria, sem você tô só curioso, que agonia não poder cheirar teu pescoço. Minha alegria caiu lá no fundo do poço, quando você arranjou outro moço e não quis saber mais de mim. A azia que sinto na hora do almoço, esse angu com caroço que se tornou nosso fim. Ô Maria, te viro na feira do Porto, amanhecida, sorrindo e beijando um rapaz. Quem diria, você que dizia pro povo que eu era seu homem, queria um filho e ia casar. Que mulher bandida, eu só te perdoo se você voltar. E se quiser voltar, volte e me dá um cheiro. Cê tem a chave de casa, sou teu amor primeiro, posso ser segundo também. E se quiser voltar, volte e me dá um cheiro. Cê tem a chave de casa, sou teu amor primeiro, primeiro. Ô Maria, sem você tô só curioso, que agonia não poder cheirar teu pescoço. Minha alegria caiu lá no fundo do poço, quando você arranjou outro moço e não quis saber mais de mim. A azia que sinto na hora do almoço, esse angu com caroço que se tornou nosso fim. Ô Maria, te viro na feira do Porto, amanhecida, sorrindo e beijando um rapaz. Que isso? Quem diria, você que dizia pro povo que eu era seu homem, queria um filho e ia casar. Que mulher bandida, eu só te perdoo se você voltar. E se quiser voltar, volte e me dá um cheiro. Volta, vai. Cê tem a chave de casa, sou teu amor primeiro, primeiro. E se quiser voltar, volte e me dá um cheiro. Cê tem a chave de casa, sou teu amor primeiro. Ô Maria, judiou essa, hein?